Santa Teresa de Jesus, Castelo Interior. Capítulo 2. Prossegue no mesmo. Diz a diferença que há entre união espiritual e matrimônio espiritual. Declaro com delicadas comparações. Pois, venhamos agora a tratar do divino e espiritual matrimônio, ainda que esta grande mercê não se deve realizar com perfeição enquanto vivermos, pois, se nos apartássemos de Deus, perder-se-ia este tão grande bem. A primeira vez que Deus faz esta mercê, quer Sua Majestade mostrar-se à alma por visão imaginária de sua sacratíssima humanidade, para que o entenda bem e não esteja ignorante de que recebe tão soberano dom. A outras pessoas será por outra forma, a esta de quem falamos, representou-se-lhe o Senhor, acabando de comungar, em forma de grande resplendor e formosura e majestade, como depois de ressuscitado, e lhe disse que já era tempo dela tomar as coisas dele por suas, e ele teria cuidado das coisas dela, e outras palavras que são mais para se sentir do que para se dizer. Parecer-vos-á que isto não era novidade, pois já de outras vezes o Senhor tinha se representado a esta alma desta maneira. Mas foi tão diferente, que a deixou bem desatinada e espantada, primeiro, porque foi com grande força esta visão, segundo, pelas palavras que lhe disse, e também porque no interior da sua alma, onde esta visão se lhe representou, não tinha visto outras, a não ser a visão passada. E emendei que há grandíssima diferença entre todas as visões passadas e as desta morada, e tão grande entre o desposório espiritual e o matrimônio espiritual, como a que há entre dois desposados, e os que já não se podem apartar. Já disse que, embora se deem estas comparações, porque não há outras mais a propósito, entenda-se que aqui não há mais memória de corpo de que se a alma já não estivesse nele, mas só de espírito, e no matrimônio espiritual muito menos, porque esta secreta união passa-se no centro mais interior da alma, que deve ser onde está o mesmo Deus, e, a meu parecer, não é preciso porta para entrar. Digo que não é preciso porta, porque em tudo o que se tem dito até aqui, parece que é por meio dos sentidos e potências e este aparecimento da humanidade do Senhor assim devia ser, mas o que se passa na união do matrimônio espiritual é muito diferente. Aparece o Senhor neste centro da alma sem visão imaginária, mas intelectual, ainda que mais delicada que as ditas, como apareceu aos apóstolos, sem entrar pela porta, quando lhes disse, Pax vobis. É um segredo tão grande e uma mercê tão subida o que Deus ali comunica à alma num instante, e o grandíssimo deleite que a alma sente, que eu não sei a que o comparar, mas o Senhor quer lhe manifestar, por aquele momento, a glória que há no céu, por uma maneira mais subida que nenhuma outra visão e gosto espiritual. Não se pode dizer mais senão que, tanto quanto se pode entender, fica a alma, digo, o espírito desta alma, feito uma coisa com Deus, pois, como ele é também espírito, Sua Majestade quis mostrar o amor que nos tem, dando a entender a algumas pessoas até onde chega, para que louvemos sua grandeza, porque de tal maneira se quis juntar com a criatura, que, assim como os que já se não podem apartar, não se quer ele apartar dela. O desposório espiritual é diferente, pois muitas vezes se apartam, e a união também o é, porque, embora a união seja juntarem-se duas coisas numa só, enfim, podem se apartar e ficar cada coisa de per si,
como vemos ordinariamente que passa depressa esta mercê do Senhor, e depois fica a alma sem aquela companhia, digo de modo que ela o entenda. Nesta outra mercê do Senhor, não, porque sempre fica a alma com o seu Deus naquele centro. Digamos que a união é como se duas velas de cera se juntassem em tal extremo, que toda a luz fosse uma, ou que o pavio, a luz e a cera fosse tudo um, mas depois pode-se apartar muito bem uma vela da outra, e ficam duas velas, e o pavio da cera. Aqui, é como se caísse água do céu num rio ou numa fonte, onde fica tudo feito água e não se poderá já dividir nem apartar o que é água do rio e a que caiu do céu, ou se um pequeno arroiozito entra no mar, não haverá meio de os apartar, ou como, se num aposento houvesse duas janelas por onde entrasse muita luz, ainda que entra dividida, se faz toda uma luz. Talvez seja isto o que disse São Paulo: o que se arrima e chega a Deus, faz-se um espírito com ele. Tocante a este soberano matrimônio, que pressupõe Sua Majestade já ter chegado a se a alma por união. E também disse: mi viveris Christus est, mori lucrum. Assim me parece pode dizer aqui a alma, porque é onde a borboletazinha que dissemos, morre, e com grandíssimo gozo, porque a sua vida é já Cristo. Isto entende-se melhor, com o andar do tempo, pelos efeitos, porque se entende claramente, por umas secretas aspirações, ser Deus o que dá vida à nossa alma, e muitas vezes tão vivas, que de maneira nenhuma se pode duvidar, porque as sente muito bem a alma, ainda que não se sabem dizer, mas é tanto este sentimento que produzem algumas vezes umas palavras regaladas, que parece que não se pode deixar de dizer: ó vida da minha vida, e sustento que me sustentas. E coisas deste gênero. Porque, daqueles peitos divinos, onde parece Deus estar sempre sustentando a alma, saem uns veios de leite, que conforta toda a gente do castelo, parece querer o Senhor que de algum modo gozem do muito que goza a alma, e que daquele rio caudaloso, onde se absorve esta fontesita pequenina, sai algumas vezes algum jacto daquela água para sustentar aqueles que no corporal hão de servir a estes dois desposados. E, assim como sentiria esta água uma pessoa que está descuidada, se a banhasse de repente nela, e não podia deixar de o sentir, da mesma maneira, e ainda com mais certeza, se entendem estas operações que digo. Porque, assim como não nos poderia sobrevir um grande jacto de água, se não tivesse seu princípio, como disse, assim também se entende claramente que há no interior da alma quem arroje estas setas e devido a esta vida, e que há só donde procede uma grande luz, enviada do interior da alma às potências. Ela, como já disse, não se muda daquele centro, nem perde a paz, porque o mesmo Senhor que a deu aos apóstolos, quando estavam juntos, lhe pode dar a ela. Tenho-me lembrado que esta saudação do Senhor devia ser muito mais do que soa, assim como dizer à gloriosa Madalena que fosse em paz, porque, como as palavras do Senhor são em nós como obras feitas, de tal modo deviam operar naquelas almas já dispostas, que apartasse nelas tudo o que é corpóreo na alma, e a deixasse como puro espírito, para que se pudesse juntar nessa união celestial com o espírito incriado, pois é muito certo que, em nos esvaziando de tudo o que é criatura, e desapegando-nos dela por amor de Deus, o mesmo Senhor há de encher de si mesmo. E assim, orando uma vez Jesus Cristo nosso Senhor por seus apóstolos, não sei onde é, disse que fossem uma coisa com o Pai e com Ele,
como Jesus Cristo está no Pai e o Pai está nele. Não sei que maior amor pode haver do que este. E aqui não deixamos todos de entrar, pois assim o disse Sua Majestade, não rogo só por eles, senão por todos aqueles que hão de crer também em mim. E diz ainda, eu estou neles. Oh, valha-me Deus! Que palavras tão verdadeiras, e como as entende a alma, que nesta oração o vê por si mesma. E como o entenderíamos todas, se não fosse por nossa culpa? Porque as palavras de Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, não podem falhar. Mas, como nós faltamos em nos dispor e desviar de tudo o que pode embaraçar esta luz, não nos vemos neste espelho que contemplamos, onde está esculpida a nossa imagem. Voltando pois ao que dizíamos, em o Senhor metendo a alma nesta sua morada, que é o centro da mesma alma, assim como dizem que o céu empíreo, onde está nosso Senhor, não se move como os demais, assim parece que, em entrando aqui, já não há nesta alma os movimentos que costuma haver nas potências e imaginação, de modo que a prejudiquem e lhe tirem a paz. Parece que quero dizer que, chegando a alma a ponto de Deus lhe fazer esta mercê, está segura da sua salvação e de não tornar a cair. Não digo tal, e em quantas partes o tratar desta maneira, dizendo que parece estar a alma em segurança, entenda-se que é enquanto a divina majestade a tiver assim de sua mão, e ela não o ofender. Pelo menos, sei de certeza que, embora se veja neste estado e lhe tenha durado anos, não se tem por segura, mas sim que anda com muito mais temor que antes em se guardar de qualquer pequena ofensa a Deus, e com tão grandes desejos de o servir, como se dirá adiante, e habitualmente com pena e confusão de ver o pouco, que pode fazer e o muito a que está obrigada, que não é pequena a cruz, senão bem grande penitência, porque, quanto a fazer penitência a esta alma, quanto maior, mais prazer lhe dá. A verdadeira penitência para ela é quando Deus lhe tira a saúde e as forças para poder fazer, pois, ainda que na outra parte disse a grande pena que isto lhe dá, aqui é muito maior, e tudo lhe deve vir de onde está plantada a raiz, pois, assim como a árvore que está junto das correntes das águas tem mais frescor e dá mais fruto, por que maravilhar-nos dos desejos que tenha esta alma, se o verdadeiro espírito dela está feito um com a água celestial, que dissemos. Pois, voltando ao que dizia, não se entenda que as potências, sentidos e paixões estão sempre nesta paz, a alma sim. Mas nestas moradas não deixa de haver tempos de guerra, de trabalhos e de fadigas, mas são de maneira que não sai da sua paz nem do seu posto. Isto é o normal. Este centro da nossa alma, ou este espírito, é coisa tão dificultosa de dizer, e até mesmo de crer, que, por não me saber dar a entender, penso-vos de, irmãs, alguma tentação de não crer o que digo, porque dizer que há trabalhos e penas, e que a alma está em paz, é coisa dificultosa de acreditar. Quero dar-vos uma comparação ou duas, praze a Deus que, sejam tais que diga alguma coisa com elas, mas, se assim não for, eu sei que sou verdadeira no que digo. Está o rei no seu palácio, e há muitas guerras em seu reino, e muitas coisas penosas, mas nem por isso deixa de estar em seu posto. Assim também aqui, embora nessas outras moradas ande muita barafunda e haja feras peçonhentas, e se ouça o ruído,
Ninguém entra naquela morada que a faça sair dali, nem as coisas que ouve, ainda que lhe deem alguma pena, não é de modo a que alvorocem e lhe tirem a paz, porque as paixões estão já vencidas, de sorte que tem medo de entrar ali, porque sairão mais rendidas. Dói-nos todo o corpo, mas, se a cabeça está sã, porque nos dói o corpo, não doerá a cabeça. Estou-me a rir destas comparações, que não me contentam, mas não sei outras. Pensai o que quiserdes, mas é verdade o que disse.